Depois você dá a dica. Tem os 10 segundos. Graças a Deus, irmãos. Amém? Você que está aqui nessa noite, vamos abrir a palavra do Senhor em Salmo 127. Você que nos visita nessa noite, que o Senhor te abençoe grandemente. Você que está nos acompanhando aí através da transmissão da tua casa, que o Senhor também possa estar te abençoando. O nosso desejo é louvar e engrandecer ao Senhor nesta noite. Salmo 127, assim diz a palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. O verso 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Hoje o mundo tem procurado várias formas, vários métodos, e muitas vezes as pessoas têm buscado a proteção na força do seu próprio braço, mas nós confiamos no Senhor. Em todo tempo o Senhor tem guardado, a todo tempo o Senhor tem cuidado de nós, e eu tenho certeza que você tem experimentado esse cuidado do Senhor dia após dia. Amém? O Senhor tem te guardado, amém? Aleluia. Te convido a se colocar de pé, e nós vamos adorar ao Senhor. Que você nessa noite possa oferecer ao Senhor a tua vida, entregar o teu coração diante da presença do Senhor. Eu não sei como você está, como você chegou aqui, eu não sei você que está acompanhando de casa, como você está. Às vezes você está passando por um momento de enfermidade, um momento difícil, mas eu quero falar para você que a sua confiança, ela deve estar no Senhor. E nessa noite eu convido você apenas a adorar, a entregar o teu coração. Falar: Senhor, nessa noite eu quero me entregar como oferta viva ao teu altar. Nessa noite eu quero ser o sacrifício, Senhor, que queima no teu altar. Fala isso para o Senhor. Fala: Senhor, nessa noite eu quero a minha vida oferecer a Ti. Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Seja bem-vindo nessa noite, ó Deus, onde a sua igreja se reúne aqui neste lugar. Parte dela, Senhor, está reunida em casa, Senhor, online. Mas juntos nós queremos, Senhor, adorar a Ti, ó Deus, em uma única só voz. Declarar que Tu és santo, que Tu és poderoso. Nós queremos declarar nessa noite, ó Deus, que o Senhor é o nosso Pai, aquele que nos traz a vida, aquele que nos resgata, aquele que nos restaura. E nós sabemos, Senhor, que o milagre está em Ti. Por isso, Senhor, nós nos entregamos a Ti, Senhor. Nós nos oferecemos a Ti nessa noite, em nome de Jesus.
Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vamos declarar novamente. Venho, Senhor, minha vida oferecer. Declare isso. Como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Vamos declarar mais uma vez. Vem o Senhor, minha vida oferecer. Vem, Senhor, minha vida oferecer
Deus, essa é a nossa oração, Pai. Que a cada dia nós possamos querer, Senhor, estar ao Teu lado, ansiar, Senhor. Nós ansiamos, Senhor, a Tua presença em nosso coração, em nossas vidas. E nós declaramos, Pai, que Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és digno, Senhor, de todo louvor e de toda nossa adoração. Glória a Deus, vamos declarar que Ele é santo, amém? Vamos adorar com as palmas? Minha vida em Ti. Vamos declarar que Ele é santo. Tu és santo. Tu és santo. Poderoso. Poderoso. Tu és digno. Tu és digno. De todo louvor. Todo louvor. Seguirei. Minha vida em Ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Glória a Deus. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor por essa verdade. Ele é o nosso Deus de paz e que a nossa vida esteja inteiramente nas mãos desse nosso Deus, amém? Você que veio preparado para ofertar e dizimar na casa do Senhor, enquanto nós louvamos ao Senhor com mais uma canção, você tem essa liberdade. Você que está nos acompanhando pela essa transmissão, vai aparecer na tela aí todas as informações necessárias para você que muitas vezes quer fazer o depósito. Nós temos também a conta do Pix, mas você fique à vontade para adorar ao Senhor. Amém? Eu, Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá.
Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. As trompetas soarão, abalando os céus e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Solta o carro da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o carro da nau, toma os erros nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. E a igreja declara, vamos lá? Solta o carro, toma os remos e navega com fé. E então que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Mais uma vez, solta o carro da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Pois com ele seguro, pois com ele seguro serás. Aleluia, glória a Deus. Feche os teus olhos. Sempre existe um milagre para aqueles que encontram com Jesus. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, nós vamos encontrar alguns personagens que na qual eles estavam no lugar certo, no momento certo, e essas pessoas tiveram encontro com Jesus. Essas pessoas, elas foram até Jesus, essas pessoas, elas tocaram em Jesus e elas foram saradas, elas foram curadas. Pessoas tiveram vida transformadas. E aquilo que Jesus começou há mais de 2000 anos atrás, Ele permanece, Ele ainda continua fazendo milagres, Ele ainda continua operando maravilhas. Todo aquele que vem diante do Senhor Jesus com fé, ele é curado, ele é restaurado, ele tem a sua vida transformada. Então a canção na qual ele fala que todo caminho, toda uma vida muda quando Jesus passa por ela. E eu não sei qual é a experiência que você tem, eu não sei qual que é a história de milagres que você tem, mas eu tenho a certeza de que desde quando você conheceu a Jesus, você não é o mesmo. Desde quando você conheceu a Cristo Jesus, a sua vida tem mudado.
E o Espírito Santo de Deus tem trazendo coisas a você que precisa ser mudado, transformado. Mas eu quero falar para você que existe um milagre, existe cura, ainda existe restauração. Basta somente você crer no Deus que você segue, no Cristo Jesus que você anuncia. Que você a cada dia possa experimentar esse milagre de Deus na sua vida. No caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui, então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar quando encontrar contigo, Jesus. Virtudes de ti sairá. No caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui, então aguarde comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar quando encontrar contigo, Jesus. Virtudes de ti sairá. Não te deixarei sem meu milagre ver. Clamarei até tua atenção chamar. Se preciso uma multidão romper, romperei só pra te tocar. Romperei só pra te tocar. No caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui, então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar quando encontrar contigo, Jesus. Virtudes de ti sairá. Não te deixarei sem meu milagre ver. Clamarei até tua atenção chamar. Se preciso uma multidão romper, romperei só pra te tocar. Romperei só pra te tocar. Romperei só pra te tocar. Declare isso. Não te deixarei sem meu milagre ver. Clamarei até tua atenção chamar. Se preciso uma multidão romper, romperei só pra te tocar. Romperei só pra te tocar. Romperei só pra te tocar. Aleluia. Coloque a sua vida diante do Senhor nesta hora.
Coloque o seu coração na presença dEle. Será que há disposição em nós a romper as barreiras, romper as dificuldades, romper muitas vezes obstáculos, enfrentar confrontos, indisposição, vencer muitas vezes o nosso conforto, a nossa condição atual para tocar no Senhor, para receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele tem para você. É necessário realmente nós nos dispormos, enfrentarmos. Jesus disse que no mundo tereis aflições. As aflições são naturais desta terra. As aflições são naturais do nosso viver diário. Mas o Senhor está conosco. O Senhor está contigo. Ele não te deixa, Ele não te desampara, Ele não te abandona. Mesmo que passemos por vales, por sombras de morte, a presença do Senhor se faz em nossas vidas. É Ele que nos dá o alento, a força, a disposição realmente para avançarmos. Vença as barreiras, vença as dificuldades, toque no Senhor, busque viver a presença dEle na sua vida. Paizinho, nesta hora, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, neste lugar, reunidos aqui, Senhor amado, alguns nos seus lares também acompanhando essa transmissão. Nós entregamos a nossa vida no Teu altar, ó Pai. Oramos, ó Pai, pelas nossas vidas. Oramos, Senhor amado, pelas vidas daqueles que estão aqui neste ambiente, ó Pai. E oramos pelas vidas daqueles que estão, Senhor, participando dessa transmissão, mesmo aqui em Altaquari ou mesmo fora daqui em Altaquari, ó Pai. Eu vi ali pedidos de oração, ó Pai, pela cidade de Aparecida do Taboado, Senhor. Eu vi ali, Senhor, pedidos de oração, Senhor, por vidas, por necessidades, por situações. Que, Senhor, o Senhor esteja alcançando, que o Senhor esteja movendo a Tua glória, que o Teu poder se manifeste, ó Pai amado, que o Senhor venha levantar-nos, ó Pai, em poder e autoridade para avançarmos, ó Pai, vencermos as barreiras, mas alcançarmos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Não venhamos desanimar, Senhor, não venhamos ficar no meio do caminho, assim como a nação de Israel ficou no meio do caminho, Senhor amado, naquela travessia do deserto. Uma nova geração tomou posse, Senhor, da terra prometida. Nós queremos alcançar, Senhor, nós vamos alcançar. A promessa do Senhor está para nós e nós cremos na Tua palavra, cremos na Tua promessa, por isso nós não vamos desistir, ó Pai. Fortalece as nossas vidas. Eu quero abençoar cada vida, Senhor, que está conosco neste culto, ó, presencial, Senhor, ou online. Que o Senhor esteja alcançando, abençoando, sustentando, fortalecendo, ó Pai. Em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti. Fala conosco nesta hora, Senhor, através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Poder sentar, amados. Uma boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo, que a unção de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, seu lar, sua família. Você que nos visita, Deus te abençoe, seja bem-vindo em nome do Senhor. É uma alegria, um prazer ter você conosco. Eu quero só pedir perdão, nós estamos com uma deficiência de energia, não sabemos se é problema aqui dentro do templo ou se é algo geral. Estamos com uma parte do som só funcionando, né? Um som um pouco limitado, mas eu creio que os irmãos estão ouvindo aí, né? Quem está ouvindo aí, tá? Estão ouvindo? Tá bom, que bom. Eu não estou tendo retorno, né? Eu só estou ouvindo o que eu estou falando como se eu tivesse sem microfone, sem nada. Mas vocês estão ouvindo e isso que é importante, né? Eu quero convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Do versículo 20 ao versículo 25. Mateus 27, 20 a 25. Quando Jesus foi aprisionado, ele foi levado diante do Sinédrio, foi levado perante Pilatos. E Pilatos ali o interrogou. E Pilatos não achou nada em Jesus digno de morte.
Pilatos não achou nada que o incriminasse. Mas a pressão era muito grande. E o que eu quero que nós entendamos nesta noite, e sabemos, temos consciência disso, que a vinda de Jesus e a morte de Jesus era algo já determinado por Deus, era propósito de Deus. Só que isso não vem isentar a culpa daqueles que negligenciaram. Pode ter certeza disso. Se nós formos avaliar numa questão de presciência de Deus e avaliar nessa condição, nós vamos absolver até Judas. Mas, na verdade, Deus trabalha nas vidas, usa as vidas, mas não interfere nas decisões dela. E o que eu quero falar nessa noite é baseado nisso. É baseado nisso. Decisões que muitas vezes são tomadas por negligência e geram grandes problemas, grandes dificuldades e causa danos profundos. Mateus 27, do capítulo 27, do versículo 20 a 25, a palavra de Deus diz assim: mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedissem Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Versículo 24, versículo 23. Desculpe, versículo 22. Tem uma pergunta que Pilatos fez e eu quero me focar nessa pergunta. Replicou-lhe Pilatos: que farei de Jesus chamado Cristo? A resposta do povo foi unânime: seja crucificado. Mas essa pergunta, ela bate no nosso coração constantemente. Sempre nós somos questionados. Muitas vezes não de uma forma direta, mas de uma forma indireta. O que eu faço de Jesus? Decisões na nossa vida são tomadas. Caminhos são tomados. Nós escolhemos aquilo que desejamos. Nós nos posicionamos da forma que nós achamos melhor. E muitas vezes nós contrariamos o propósito e a vontade do Senhor. Sempre quando nós vamos decidir algo, ressoa no nosso interior essa questão: que farei de Jesus chamado Cristo? Posicionamentos muitas vezes contrariam a vontade do Senhor, o desejo do Senhor para a nossa vida. Muitas vezes tomamos caminhos favoráveis à vontade de Deus e muitas vezes tomamos caminhos errados. Na verdade, eu tenho para mim que essa condição, esse posicionamento de Pilatos, versículo 22, que leva a fazer esse questionamento à multidão, como quem diz: o que eu faço? O que eu posso fazer? Né? Para mim tem sido o maior sinal de covardia na história cristã. Só que é lamentável entender e perceber que muitas vezes isso está presente no nosso dia a dia. Na verdade, essa pergunta ressoou de alguém que não estava lá no fim da fila, mas alguém que estava no início da fila. Essa pergunta ressoou não de alguém que estava embaixo, mas alguém que estava no topo. Alguém que estava sobre o patamar mais elevado na autoridade, na hierarquia do Império Romano determinado sobre Judá naquele tempo. Essa pergunta veio de quem sabia realmente o que devia fazer.
sabia realmente o que fazer. Essa pergunta tinha autoridade. Quem perguntou tinha autoridade para fazer ou para desfazer. Essa pergunta, ela veio de alguém que sabia o que queria. E muitas vezes, por causa da reputação, entregou a situação. Abnegou a situação. Deixou para lá. E resolveu recuar e buscar uma falsa inocência. Por medo, talvez por não querer posicionar-se contra os judeus. Sabe aquela situação de querer fazer uma média? Né? Mais ou menos por aí. Né? Vamos fazer uma médiazinha. Então, essa situação lança-se a esta medíocre pergunta: o que farei de Jesus chamado Cristo? E ainda Pilatos tenta se desculpar diante disso. Versículo 24, vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo. Um sinal de que estou me livrando da culpa. Eu não tenho culpa da decisão. Eu não tenho culpa. Essa decisão não é minha. Mas também eu negligencio a minha autoridade. Eu abro mão da minha autoridade. Ainda Pilatos encontramos aqui até tentando proteger Jesus, versículo 23. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Que mal fez ele? Que mal tem ele para que seja condenado? Qual o mal que ele fez? Ninguém respondeu naquele instante. O povo gritava apenas em uma voz: seja crucificado. Não interessava o que havia feito, não interessava a vida de quem fez. O interesse naquele momento era a crucificação. Pilatos tenta proteger, Pilatos tenta justificar-se. O final do versículo 4, Pilatos diz assim: estou inocente do sangue deste justo. Estou inocente diante do sangue deste justo. Fique o caso com vocês, decida vocês. Pilatos faz uma declaração sobre o justo, como Cristo o justo, Jesus o justo. Ele tinha consciência disso. Mas diante de toda essa consciência, diante de toda a sua autoridade, da sua capacidade de decisão, ele negligencia, por não querer posicionar-se. Muitas vezes nós caímos na mesma situação, no mesmo erro, não querer enfrentar. Muitas vezes querer fugir é mais fácil, querer desistir é mais fácil. Quantos lares destruídos por falta de lutar, por falta de batalhar. Quanta fé obstruída e destruída por falta de perseverar. Achar mais fácil desistir, mais fácil abandonar, mais fácil voltar atrás, voltar à vida velha. Foi o que aconteceu com os discípulos. Quando Jesus morreu e Jesus ressuscitou, eles ainda não estavam aguardando, esperando ainda o Jesus ressurreto. E eles começaram a voltar à vida velha, até que Jesus os encontrou na margem do mar da Galileia. E os resgatou novamente. A tendência de voltar atrás é muito grande. A tendência de fugir da responsabilidade é muito grande. A tendência de querer protelar a decisão, deixar para amanhã, procrastinar. Isso realmente é algo terrível diante do propósito de Deus para as nossas vidas. Imagine se Jesus fizesse isso. Se Jesus tivesse feito isso em relação à sua vida, em relação à sua morte, em relação à sua crucificação, aonde nós estaríamos neste momento? E muitas vezes nós usamos não o mesmo questionamento que Pilatos usou: o que farei de Jesus chamado Cristo? Mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Né? Não há mais nada o que fazer. Sempre existe algo que nós podemos fazer. Sempre existe alguma coisa que nós podemos mudar. E nós nos desculpamos, não há nada o que fazer. Será que não há nada mesmo? Será que nós estamos aí muitas vezes como Pilatos querendo transferir culpa e não tem alguém assumindo essa culpa para nós? Nós vemos muito isso numa vida de quem está alienado ao pecado.
É fácil de você descobrir um alienado ao pecado. Ele nunca assume o pecado dele, ele joga a culpa no outro. O culpado é minha mãe, o culpado é meu pai, o culpado são os pessoal do louvor, o culpado são os pastores, o culpado é o líder, o culpado é o meu bisavô que eu não conheci, que ele morreu antes de eu nascer, mas ele é o culpado porque ele transferiu essa maldição para a minha vida, né? Então as pessoas ficam transferindo culpa. E muitas vezes aparece alguém que assume isso, como ali naquela situação de grandes interesses, os judeus se posicionaram. E eles disseram no versículo 25, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. E eles estão com este sangue sobre eles até hoje, sofrendo. Se você estudar a história de Israel, a nação de Israel, você vê quanto sofrimento, quanta perseguição. Até hoje eles são abominados, odiados. Eles trazem essa marca, trazem essa situação que lá no passado, eles receberam a culpa de alguém que tinha culpa por negligência, por buscar satisfação dos seus próprios interesses. E esta pergunta ressoa: que farei de Jesus chamado Cristo? O que você faria, o que você fará de Jesus chamado Cristo? Eu quero colocar duas situações. A primeira situação eu quero colocar o que não fazer de Jesus chamado Cristo. O que não fazer, o que eu não posso fazer de Jesus. Eu não posso rejeitá-lo. Toda aquela situação, toda atitude de Pilatos, toda atitude da nação de Israel, dos sacerdotes, daquele povo que se diziam religiosos, que se diziam cumpridores da lei de Deus, conhecedores da verdade, toda aquela situação dos maiorais e dos menores também que foram induzidos e impulsionados, toda aquela atitude não foi outra senão uma atitude de rejeição. Quando eles clamavam, eles gritavam, seja crucificado, eles estavam realmente rejeitando, eles estavam lançando fora aquilo que Deus havia providenciado, o resgate que eles clamavam, o clamor deles chegando ao Senhor, dizendo, Senhor, envia-nos o Emanuel, o Deus conosco, envia-nos o prometido. Sem saber, eles estavam crucificando aquele prometido, por rejeição, por dureza de coração. O mundo de hoje, e até dito cristãos, continuam trocando Jesus por outras coisas. Aqui foi trocado Jesus por Barrabás. Foi trocado um justo por um injusto. Foi trocado um homem reto, íntegro, que abençoava as pessoas, que curava os enfermos, que ressuscitava os mortos, em troca de um bandido, um ladrão e um assassino. O mundo continua desta forma. As pessoas continuam dessa forma. Elas trocam a vida pela morte. Elas trocam a vida pela morte. Elas trocam Jesus pela carne. Elas trocam o amor de Cristo pelo amor pelas paixões carnais. As pessoas continuam trocando. Jesus continua sendo rejeitado. Não sabem o que fazer de Jesus. Jesus tornou um empecilho, uma pedra de tropeço. E aí, o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 8, ele diz assim, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. O que Pedro quer dizer com isso? O Evangelho, o Cristo vivo, o Salvador do mundo, aquele que deu a sua vida e que se tornou pedra de esquina, pedra angular, alicerce, base para muitos ele tornou uma pedra de tropeço. Sabe quando que a pedra é tropeço? Quando ela sai do alicerce. Quando o templo é demolido, quando os escombros ficam por aí. Pode ser uma pedra principal, uma pedra linear, uma pedra que sustém a casa, mas ela fora da base, ela se torna pedra de tropeço. A palavra de Deus, para os que perecem, ela se torna tropeço.
devido à desobediência, à falta de conformidade com a verdade, a falta de ligação com a verdade, a falta de direcionamento na verdade, ela vem trazer a acusação. A palavra de Deus, ela traz transformação, salvação e transformação, através do seguir a palavra e viver esta palavra, mas esta própria palavra que transforma a vida e leva a vida por uma direção, quando o homem caminha no sentido contrário, ela acaba trazendo uma forma de acusação, de tropeço, porque ela mostra o pecado, ela mostra a perversão, ela mostra o caminho errado, ela mostra o caminho da destruição. E muitas vezes, aquele que caminha pelo caminho da destruição, ele acaba abominando a palavra. E, na verdade, pode até não dizer, mas no seu íntimo vem a clamar, seja crucificado. E muitas vezes, amados, as pessoas têm caminhado desta forma e têm vivenciado uma degradação. A palavra de Deus, hoje no Centro Terapêutico nós estávamos conversando sobre isso com os meninos lá. O nosso Deus, ele é um Deus de amor, de misericórdia, mas é um Deus de justiça. E o autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 31, ele faz uma declaração ali muito forte. Ele diz assim: terrível coisa, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E a palavra de Deus fala da ira de Deus. A ira de Deus são para aqueles realmente que tropeçam. São para aqueles realmente que não sabem o que fazer de Jesus chamado Cristo. E acabam, por não saber o que fazer, acabam rejeitando, acabam desprezando, acabam trocando Jesus por coisas efêmeras da vida. Muitas vezes olhamos para a atitude de Judas e achamos Judas uma loucura, fazer uma coisa dessa, mas muitas vezes nós estamos fazendo pior do que isso, trocando Jesus por pequeninas coisas, por caprichos nossos, por vontades próprias, por desejos próprios, por não querer fazer a vontade do Senhor. Rejeitar a Cristo gera inimizade com Deus. Inimizade com Deus se chama rebelião, rebeldia. E isso Deus trata, confronta. Então o que eu quero deixar aqui, respondendo essa pergunta de Pilatos: o que farei de Jesus chamado Cristo? O conselho que eu dou é: não rejeite-o. Não rejeite-o. Não troque por nada. Mas o que eu faço então? O que fazer então? Primeira coisa, faça dele o seu amigo. Faça dele o seu companheiro. Faça dele aquele que João realmente soube usar Jesus, usar no bom sentido. Aonde ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. João realmente foi considerado o amigo de Jesus, o apóstolo do amor, viveu este amor, foi contagiado por este amor, transmitiu este amor, cheirava este amor, trazia em si as marcas de Cristo. Quando foi antes de Judas traí-lo, a palavra de Deus diz que João cochicha com Jesus. Pedro disse para João: pergunta para ele quem é que vai traí-lo, porque Jesus disse: um de vós vai trair. João cochicha, e Jesus responde ao pé do ouvido do João: a quem eu der um bocado de pão molhado. Quando Jesus deu o bocado de pão molhado e deu para Judas, João sabia que era Judas que ia trair, porque Jesus havia contado para ele e não o contou aos demais. Amigo é aquele que compartilha. Amigo é aquele que está junto, que também merece a confiança de ser compartilhado das essências de Deus, dos mistérios de Deus na nossa vida. Faça dele o seu amigo, aceitando, recebendo, reconhecendo que sem ele nada somos, nada temos, nada podemos, nada faremos, não somos ninguém. Jesus mesmo declarou: sem mim vocês não podem fazer nada. Em João capítulo 15, versículo 14, Jesus faz uma declaração: vós sereis meus amigos. Ele dá um caminho para ser amigo: se fizerdes o que eu vos mando. A obediência à vontade de Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo, a obediência e não a condição de conhecimento, a obediência é o caminho para a amizade
eterna com Deus. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Faça dele o seu amigo. Quando a gente aprende a amar alguém, a gente obedece aquele alguém nos mínimos detalhes e tem alegria e prazer. Os outros podem estar olhando e falar assim, olha que bobão, ó. Coitado, é um capacho. Nossa, ela faz dele o que ela quer, ela monta de espora nele, e ele está lá feliz da vida, e os dois vivem felizes da vida. Importa o que os outros pensam? Importa o que os outros acham? O inferno muitas vezes olha para você e acha você louco, louca. Mas Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. O amor em Cristo, a vida em Cristo realmente enche o nosso coração, nos embriaga, nos transforma de forma a vivermos, eu vou usar uma expressão meio fora de ordem aqui, alucinadas por Jesus. Vivemos alucinados por Jesus. Freneticamente alucinados. Né? Loucura é viver alucinado por essas coisas do mundo. Né? Passa um indivíduo lá com um carro, com uma caixa de som no carro, maior do que essas que estão embaixo aqui, coitadinho do golzinho vai assim, ó, sentado. E ele passa e tum, 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 que treme a janela de casa, você sente o peito tremer, e o infeliz está dentro do carro, alucinado. Depois doidos somos nós. Doidos somos nós. Né? Os médicos de ouvido agradecem. Mas o amor em Cristo nos transforma, nos molda e nos deixa realmente apaixonados. Você já ouviu alguém dizer assim? No meu tempo dizia isso. Já ouviu alguém dizer assim, o amor é cego? Já ouviu? Vocês já ouviram? Então vocês são do meu tempo, né? Mas tinha um provérbiozinho que dizia assim, mas os vizinhos não, né? Quando a gente ama o Senhor, a gente fica cego por Jesus. Mas aqueles que estão de fora, não. Eles criticam. Você está doido, rapaz? Ser pastor? O que esse Ronildo, esse Rubens acha de ser pastor? Eles estão malucos da cabeça. Né? Já ouviram isso? Já, né? Pois é, eu também já ouvi isso. Mas o mundo não entende o que é aqui dentro, ligado lá em cima. Essa amizade, esse relacionamento. Que não existe prazer nesta terra que possa suprir isso. Suprir isso. O que farei de Jesus chamado Cristo? Farei dele o meu Senhor, o meu dono, entregando-me totalmente a Ele, ao seu amor, à sua vontade, permitindo que Ele venha revelar seu amor a mim. Em João capítulo 28, versículo 20, Jesus questiona um discípulo chamado Tomé. E quando Jesus confronta aquele discípulo, Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Talvez Tomé nunca tinha dito isso. Acho que Jesus olhou para ele e falou assim, demorou, hein, cara? Demorou. São Tomé era aqueles cara duro, né? Quando Jesus apareceu depois de ressurreto a primeira vez para os discípulos, Tomé não estava presente. Quando Tomé chegou, eles contaram para Tomé, Tomé falou, eu não. Vocês não me enganam. Se eu não tocar, colocar o dedo nas suas feridas das suas mãos e tocar no seu lado, Tomé sabia o que havia acontecido com ele. Eu não vou crer. Pouco mais, Jesus entra no cenáculo, com as portas trancadas. Jesus estende a mão e diz assim, toca, Tomé. Tomé não ousa tocar, mas diz, Senhor meu e Deus meu. Quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor, mas Senhor mesmo, né? Não é Senhor de nome, de placa não, Senhor mesmo, dono, proprietário, aquele que faz o que quiser de nós, que faz o que quiser, aquele que domina a nossa vida, que comanda as direções, as decisões da nossa vida, aquele que realmente é Senhor. Quando nós reconhecemos isso,
abre diante de nós uma porta imensa, uma porta grande para um relacionamento de afinidade com este Deus. E este relacionamento, ele leva por portas e portas que nós vamos avançando. Passamos pela salvação, entramos pela regeneração, caminhamos para a santificação e vamos chegar ao auge de Deus para nós, que é a glorificação eterna. Quando o Senhor não apenas quer nos levar para a glória, mas quer nos transformar como o seu próprio Filho amado. Ele quer te transformar como Jesus. A palavra de Deus diz isso. Nós somos transformados de glória em glória. E somos transformados, diz Paulo aos Efésios, até alcançarmos a estatura de Cristo, a perfeição de Cristo. Não é apenas um lugar para habitar, um lugar excelente, maravilhoso, que inimaginável que nós vamos habitar, mas que nós seremos transformados a nos identificar realmente com o Filho amado. Que farei de Jesus chamado Cristo? Farei dele o meu Salvador, farei dele o meu Senhor, refazendo a minha vida, esse Salvador que transforma, que me resgata da condição antiga, da posição de morte, de destruição, que muda a minha história, que cura as minhas feridas, que restaura das minhas mágoas, dos meus ressentimentos, que cura dos meus preconceitos, edificando em mim um lugar onde a sua paz predomine, onde o seu amor seja fluente. Uma vida totalmente transformada. Uma vida que o mundo não entende. Uma vida incompreensível diante desta geração destruída na face da terra, mas uma vida realmente transformada e moldada por Deus para levar a transformar e moldar outras vidas. Aonde as pessoas olham para o cristão autêntico e elas começam a ter sede de Deus. Você já comeu peixe salgado? O que você faz o resto da tarde na hora do almoço, ou que você come peixe salgado? Bebe água, né? Alguém chega e fala assim, parece que você comeu peixe? Falou assim, adivinhou. E salgado. Jesus disse que você é esse sal aí. Quando as pessoas começam a conviver com você, o convívio teu vai gerar sede delas. Sede na vida delas, sede por Jesus, por causa da tua vida, por causa de você viver este relacionamento com Deus, essa vida transformada pelo Senhor, essa nova história. Pessoas vão chegar e falar assim, o que aconteceu com você? Você era assim, agora você é desse jeito. Você tinha uma família destruída, agora você vive, parece que vive bem, está tudo em paz. Você estava afundado no poço da miséria, agora você está restaurado. Você estava falido, agora você é promissor. O que aconteceu com você? Você soube fazer de Jesus o teu Salvador, o teu Senhor e o teu amigo. Aonde esse Salvador molda o nosso caráter. Paulo diz, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que era caloteiro não dá calote mais, aquele que enganava não engana mais. Por quê? Por obrigação? Não, por prazer em agradar ao amado. Onde o caráter de Deus é moldado na vida daquele que sabe o que fazer de Jesus chamado Cristo. Uma vida regenerada. Onde os costumes velhos não têm mais influência, onde a personalidade é totalmente moldada pelo Espírito Santo, onde o temperamento é moldado pelo Espírito Santo. Não tem aquele negócio, meu avô era assim, meu pai era assim, eu sou assim, não tem como mudar. Tem, meu amado, tem. Se você quiser, tem. Se você souber fazer de Jesus o teu amigo, o teu Senhor, o teu Salvador, tem como mudar. Pode ter certeza que tem. Tem muitas pessoas aqui que podem testemunhar isso. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É o que o poeta retrata no cântico. E encerrando esta palavra, agora a nova criatura, a nova pessoa, vai realmente servir de instrumento do Senhor. Aqui em Isaías capítulo 61, versículo 4 diz assim,
edificarão os lugares antigamente assolados. Lugares antigamente destruídos, agora os regenerados edificarão estes lugares. Restaurarão os de antes destruídos. Renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Talvez você olhe para um passado e, conhecendo um pouquinho do passado do teu parentesco, você vai falar: o meu parentesco atrás viveu uma vida de destruição. Tem linhas familiares que vêm de falência, outras vêm de homicídio, outras vêm do alcoolismo, outras vêm da prostituição. Mas o que a palavra de Deus diz, que quando você sabe o que fazer de Jesus chamado Cristo, você começa, através de você e a partir de você, começa a mudar essa história. Aquilo que vinha como uma sequência de destruição na vida dos teus antepassados e chegou até você, você encontrou este Jesus amigo, este Jesus Senhor, este Jesus Salvador, e algo começou a mudar a tua vida, e você agora começa a restaurar uma nova história. Reedificar aquilo que foi destruído no passado. Escrever uma nova história e dar para a tua descendência uma nova história. É isso que o profeta Isaías fala aqui. E o capítulo 62, por coincidência, ou talvez providência, de Isaías 62, versículo 4 também diz assim: nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia de ti, e a tua terra se desposará. Transformação. É claro que este texto fala em relação a Jerusalém, fala em relação à noiva de Cristo. Se é noiva, fala de você. Fala de você, a nova Jerusalém. Nunca mais te chamarão desamparada. Aqueles que sabem realmente o que fazer de Jesus, sabem realmente viver uma história de vitória em Cristo Jesus, em Deus, na sua vida. Irmãos, não vale a pena negligenciar, não vale a pena procrastinar, não vale a pena empurrar as coisas para frente. O que vale a pena é enfrentar, posicionar-se e viver aquilo que Deus tem para nós. Aceitar ou rejeitar é a decisão que eu devo tomar, e não me intimidar do que devo fazer. Posicionamento tem que ser feito, faça. Se você tem desejo de fazer alguma coisa, eu vi alguém dizendo esses dias atrás: você tem desejo de fazer uma visita para o irmão? Não deixe para amanhã, faz hoje. Você tem desejo de orar para o irmão? Não deixe para amanhã, vá hoje lá. Posicionamento. O dia de amanhã não nos pertence. E muitas vezes nós podemos chegar a uma situação de dizer assim: eu devia ter ido, não fui, perdi a oportunidade, agora não dá mais. Faça, enfrente, determine, não se intimida, faça o que tem que fazer. Jesus, quando foi crucificado, 2 ladrões foram crucificados com ele. Desses 2 que viveram a mesma vida, a mesma condição, estavam sendo executados pela mesma situação, um deles foi salvo, o outro se perdeu. Porque na hora certa, ele se posicionou e fez exatamente o que tinha que ser feito. Pilatos tinha toda a autoridade e decisão, mas preferiu recuar covardemente. A decisão está nas nossas mãos. Nós não podemos recuar, nós temos que avançar. Que farei de Jesus chamado Cristo? Que farei de Jesus chamado Cristo? Que você não esqueça esse questionamento degradante que Pilatos fez, mas que é um desafio para as nossas vidas em avançarmos no Senhor. Amém, amados? Amém? Você já sabe o que fazer de Jesus chamado Cristo? Sabe? Glória a Deus por isso. Curva sua cabeça, eu quero orar contigo. Talvez você não tenha se posicionado de uma forma
que você gostaria que fosse em relação a esta pergunta que farei de Jesus chamado Cristo. Talvez algumas situações e algumas atitudes tenham se elevado no seu coração e na sua mente, e que talvez você diga neste momento: isso não está certo, eu não devia ter feito isso. Mas a minha palavra, a minha proposta para você nesta noite é que você tome uma posição diante de Deus. Paulo diz que as coisas velhas já passaram. O nosso alvo está à frente. Não fique remoendo falhas e erros do passado, mas cuide do seu presente. Invista no seu presente, para que você possa realmente ter uma boa colheita no seu futuro. Para que você possa hoje semear uma boa semente, para você produzir uma boa colheita e poder colher isso e desfrutar disso na sua vida. Pai, nós te louvamos, Senhor, te adoramos. Agradecemos a Ti, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu recado, pela Tua direção, pela Tua orientação, ó Pai. A Tua palavra nos ensina. E muitas vezes, ó Pai, nós aprendemos com falhas dos outros, ó Pai. Que tenhamos essa percepção e essa sabedoria de olhar para falhas dos outros, não de uma forma crítica, Senhor, mas absorver aquilo para nós e nos orientarmos, ó Pai, nos corrigirmos diante de Ti, para que venhamos, ó Pai, viver uma vida da qual o Senhor tenha prazer de nós. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos aqui. Obrigado por aqueles que estão nos seus lares, nas suas casas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós temos procurado, Senhor amado, viver a Tua vontade. E o Senhor tem nos ensinado, Senhor, a caminhar no Teu caminho, Senhor. E eu te louvo, ó Pai, porque existem ainda pessoas que têm dado ouvido à Tua voz e têm se sujeitado ao Senhor, fazendo do Senhor, ó Pai, fazendo do Cristo vivo o seu amigo, o seu Senhor, o seu Salvador. Nós nos entregamos nas Tuas mãos. Queremos Te honrar e Te glorificar, ó Pai, através das nossas palavras, através dos nossos pensamentos, através das nossas atitudes. Que o Teu nome seja exaltado e que cada dia, Senhor, nós tenhamos oportunidade, Senhor amado, para influenciar pessoas, ó Pai, através do Cristo vivo em nós, ó Pai, a se dobrar diante de Ti e a Te reconhecer como Senhor e Salvador, ó Pai. Fica conosco, ó Pai, Te louvamos, Te adoramos e Te agradecemos, ó Pai. Obrigado por esta noite aqui. Leva-nos na Tua paz, Senhor, guardados, protegidos, abençoados por Ti, ó Pai. Sejamos fortalecidos no Senhor e que a Tua palavra continue, Senhor, a tocar no nosso coração e seja para nós uma meditação constante, Senhor, que é uma palavra que edifica, Senhor, e que nos leva a avançar, a nos levantar, a nos posicionar diante de Ti. Nós Te louvamos, Te adoramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus? Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos louvar a Deus com mais cante, nós estaremos encerrados. Deixou o esplendor de Sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar a Sua vida por mim. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isso não for amor, se isso não for amor,
você